Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um podcast do Conexão Hemato. Eu sou Morgane Rodrigues, uma das cofundadoras deste canal, e eu estou junto das minhas colegas, a doutora Andresa Alice Feitosa Ribeiro e a doutora Mariana Kerbaui. Bem-vindas, meninas, para mais um episódio. O Conexão Hemato é um canal digital para trazer informações de qualidade, conhecimento e atualizações sobre hematologia para pacientes, familiares e todas as pessoas que tenham interesse na hematologia. Hoje a gente vai conversar, então, sobre um tema que eu acho que é o carro-chefe do nosso consultório, que são as anemias, e também a gente é chamado muito por as interconsultas nos hospitais. E eu acho que muitas pessoas, né, têm conhecimento, têm curiosidade sobre anemia, né? Então, eu acho que a gente primeiro vamos definir para todo mundo, né, o que é anemia, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre por que ela ocorre, quais são as principais causas, e um pouquinho também sobre o tratamento. Então, eu acho que eu poderia definir anemia, né, quando a gente tem uma baixa nos nossos glóbulos vermelhos. E o que seria isso, né? Os nossos glóbulos vermelhos, eles carregam oxigênio para os nossos tecidos, né, que eles precisam, digamos assim, respirar, né? Quando a gente tem uma baixa nesses glóbulos vermelhos, a gente caracteriza anemia. A gente tem mais ou menos uma definição de número para anemia, que é segundo a Organização Mundial da Saúde. Então, seria em torno de 12 para mulheres, mais ou menos isso, e em torno de 13 para os homens. Abaixo disso, né? Isso, abaixo disso, né? E as anemias, assim, não é uma coisa assim tão simples que pode passar, por exemplo, sem chamar atenção, porque ela tem uma série de consequências, né? Vai depender de várias coisas, né? Principalmente do grau de anemia, porque ela pode dar muitos tipos de sintomas. Sim. Né? Sim, eu acho que é importante, primeiro ponto, que quando a gente pega o hemograma e vê um paciente com anemia, a gente, obviamente, se preocupa com aquilo, sintoma que aquilo pode causar, né? Então, a anemia muitas vezes está relacionado com o paciente ficar mais cansado, que a gente fala mais fadigado. Por exemplo, às vezes, se está uma anemia mais importante, ele vai fazer atividades como tomar um banho, uma caminhada física também, leve, começa a não render mais. Começa a não render mais. Então, aquilo realmente causa sintomas, às vezes é visível quando anemias mais graves, que o paciente está mais pálido, às vezes com um pouco de tontura. Mas não só essa manifestação que é ruim, óbvio que a gente quer tratar, mas a gente sempre vai atrás do porquê que está acontecendo aquilo, né? Ele muitas vezes é um sinal de alerta para a gente achar o motivo, né? Para a gente poder instituir um tratamento adequado. E eu acho que você tocou num ponto interessante, né? Porque às vezes a gente ouve falar, às vezes quando vem pacientes mais idosos, né? Ah, ele tá com anemia, mas é anemia porque ele é idoso, ele tá envelhecendo, né? Então, acho que esse primeiro alerta que a gente tem, a gente não pode tomar o fato de você ter uma anemia como uma coisa normal. Né? Sim. Na verdade, ela é uma manifestação de alguma coisa. Alguma coisa está causando essa anemia. Exatamente. Né? Então, tá certo encaminhar os pacientes para a gente, assim, tá certo a gente investigar, porque a gente precisa encontrar a causa, e às vezes pode ser um tumor, né? que é um dos maiores alertas, né? Além das outras causas que a gente vai conversar um pouquinho mais para frente, né? Até relacionado com a nossa área, a hematologia. Exatamente. Né? E eu acho que eu lembrei aqui agora, assim, um sintoma que é importante, que vai entrar até na parte da anemia, acho que por falta de ferro, né? Que é aquela vontade que você tem de comer gelo. Né? Sim, eu acho que todo mundo, até na faculdade, a gente teve algum paciente que chegou, vontade de comer gelo, com vontade de comer sofá. Isso eu já vi. Parede, terra. Não sei se vocês tiveram outro tipo de pica, né? A gente chama isso de pica. É, isso mesmo. Mas é engraçado que tem até em livros infantis. Monteiro Lobato falava muito, tinha desse quadro. Lobato, Então, acho importante que você mencionou, a questão que, na verdade, a anemia, ela precisa de um exame laboratorial. Esse exame laboratorial que vocês mencionaram, que chama hemograma. Então, muitas vezes falava, fiz um exame de sangue, mas tem que saber se esse exame de sangue é esse hemograma, que é como se fosse o perfil das células do sangue. A quantidade de glóbulos vermelhos, de glóbulos brancos e plaqueta. Então, isso é muito importante, porque define realmente por causa desses limites, que são um pouco diferentes em crianças, mas é basicamente o que a Morgane falou, de 12, abaixo de 12 para mulheres, abaixo de 13 para homens e tal. Então é importante lembrar o nome desse exame, que é chamado hemograma, que a gente fala. Outro exame também que é muito útil, né, e que a gente adora, hematologista adora, que é os reticulócitos, né, que vai ajudar o nosso raciocínio na investigação. Então, eu acrescentaria junto que a Andresa falou, né, o hemograma, reticulócitos. Então, isso já começa a ajudar bastante o nosso raciocínio das causas de anemia, né? E eu acho que a gente podia já
falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre as causas, né? Então, eu vou começar. Eu vou falar sobre as causas de deficiência que a gente fala, né? Aí entrariam, então, a anemia por deficiência de ferro. Seria a mais conhecida, né? Isso, a mais uma das conhecida, principais. né? Que pega todas as idades, né? A anemia por deficiência de vitaminas, né? E aqui a gente cita, então, a vitamina B12 e o ácido fólico, né? Que entrariam nessas duas de carenciais, as mais importantes, né? Sim. Só continuando um pouquinho nas carenciais, tem as coisas mais raras, que é mais difíceis. Então, quando a gente pega, por exemplo, um paciente que fez alguma ressecção intestinal ou alguns tipos de cirurgias bariátricas, ele diminui a absorção. Então, às vezes, não é porque ele está deixando de comer com alguma deficiência de alimentação, é porque ele deixa de absorver. Então, nesse caso, é comum, na situação de falta de absorção, diminuir a quantidade de ferro, diminuir a quantidade de vitamina B12, mas, por exemplo, o paciente pode estar suplementando zinco, que atrapalha a concentração de cobre. O cobre também é uma causa mais rara, muito menos comum de anemia. Então, principalmente nesses pacientes, outros elementos também podem estar relacionados a ter uma anemia nutricional. Isso, né? Aqueles pacientes que usam muito nutrição parenteral, enteral, né? Sim, nesses casos, também podem pensar de cobre, né? Mas existe também tem pacientes, dependendo, pacientes que começam a dieta e já tem, por exemplo, a restrição alimentar, ele é vegetariano e tudo. Vegano, e principalmente, aí você, né? em cima disso, tem perdas, como no caso de mulheres menstruais, você soma a falta desse nutriente, né? Então, acho que a produção dos glóbulos vermelhos, que é como a Morgane falou, que é a causa da anemia, ela pode ser por falta de fabricação. Então, esses nutrientes são importantes porque são necessários para formar os glóbulos vermelhos. Então, a gente sempre pensa assim, por isso a gente fala a fase nutricional, porque está atrapalhando a produção. Depois a gente vai falar um pouco daquilo que você aumenta a perda dos glóbulos vermelhos. Mas, com certeza, a deficiência de ferro é a principal. Uhum. Outra causa, então, que a gente entraria seriam as perdas, que a Andresa citou, né? Então, acho que a mais comum é por sangramento, né? Lembrando que a gente pode ter um sangramento agudo, né? Por algum motivo, alguma úlcera sangrante, né? E, geralmente, nesses casos, quando é muito agudo, os sintomas da anemia também vão ser mais severos, né? Às vezes a gente encontra, assim, pacientes que estão com uma anemia mais severa, sei lá, 6, 7 de hemoglobina, e eles têm quase nada de sintoma. Por que aconteceu isso? Porque o organismo dele se adaptou, foi uma perda muito lenta, né, de sangue. E nesses casos que a gente tem, às vezes, por sangramento, que também pode ser lento, né, mas nos casos de sangramento mais agudo que a gente fala, eu acho que isso aumenta ainda mais a questão dos sintomas. Né? Sim, Os sintomas são mais floridos, digamos isso assim. que você falou, porque o organismo vai compensando, né? Exato. Então, por isso ele vai, por mais que a hemoglobina vai caindo, o organismo tem um mecanismo de compensação. Por isso que a gente, às vezes, vê pacientes com hemoglobina muito baixa, sem sintomas, enquanto alguém que tem um sangramento agudo que não deu tempo de fazer essa compensação, um trauma, por exemplo, às vezes ele já sente o cansaço com uma hemoglobina mais alta. E nós, mulheres, lembrar sempre a questão do fluxo menstrual. A gente tem uma perda... as mulheres que têm em idade fértil, a perda menstrual. Então, muitas mulheres sempre tiveram fluxo muito intenso, acham normal ficar com vários dias e fica bastante. Isso vai acumulando ao longo da vida e pode ser uma causa dessa falta de ferro. Exato. Então, lembrar sempre de prestar atenção em relação à causa de menstruação. Isso é muito comum também. Aí você tem que, né, na interrogação e na entrevista, investigar essa causa, principalmente em mulheres também. Sabe que eu tive uma vez uma paciente que ela veio por causa de anemia ferropriva. E ela realmente tinha aumento menstrual, assim, né? Mas ela tinha uma anemia, assim, sei lá, 8, 7. E conversando com ela, e as coisas não batiam muito dela. Ela falou assim, doutora, esqueci de falar que eu sou doadora de sangue, de repetição. Então, ela tinha, além da perda menstrual, ela era doadora, que ela gostava de doar sangue, né? Uhum. E aí, ela foi me procurar, às vezes não era nem tanto, às vezes, pela perda menstrual, mas porque ela foi fazer o exame para doação. Eles pegaram na triagem, né? Isso, na triagem. Falaram assim, você não pode, que agora você tá mais com anemia, né? Então, acho que isso é importante pra gente pensar que as coisas se sobrepõem também, né? Às vezes não é uma causa única, né? A causa da anemia. E outro tipo de anemia, acho que a gente poderia falar um pouquinho também, é aquela da destruição, né? Que a gente fala que são as anemias hemolíticas, né? Eu acho que só para me ficar mais fácil de entender, então a hemácia é produzida na medula óssea. Ela vive um tempo longo até no sangue, né? 3, 4 meses, aí ela vai morrendo, e geralmente ela é retirada até do baço, pelo baço da circulação sanguínea. Mas, então, a gente espera que ela vida
relativamente constante da hemácia, né? Produz e morre. Qualquer coisa que atrapalhe a produção, a fábrica. Esse balanço, né? Exatamente. Seja algum problema na medula óssea, seja um problema nutricional que não teve os componentes, assim dizer, para produzir a hemácia, seja porque ela está sendo destruída antes, que a gente vai comentar um pouquinho, qualquer um desses fatores podem levar à anemia, né? E é por isso que você comentou do reticulócito logo no começo, que é um exame do hematologista. Mas por que a gente gosta tanto do reticulócito? Porque ele dá a pista para a gente, o reticulócito é uma hemácia mais jovem, né? Se o organismo está produzindo a hemácia mais jovem ou se ele não está produzindo. Se a gente está com anemia e o reticulócito está muito baixinho, quer dizer, então o problema provavelmente está na fábrica, porque não está conseguindo produzir. Agora o reticulócito está super alto, mostra assim, não, o organismo está tentando compensar, então está sendo destruído e ele está aumentando a produção da fábrica, liberando até a célula mais jovem para tentar compensar. E aí, nesse sentido, então, que entra, a gente comentou um pouquinho da mais comum, que são as nutricionais, mas talvez a hemácia esteja vivendo menos, né, que são as anemias hemolíticas que a gente fala. E a gente tem uma série, quando a gente identifica, tem umas pistas nos exames de sangue para a gente saber, então uma dessas, esse reticulócito está alto, a gente tem alguns outros marcadores que mostram que está destruindo mais hemácias, né? Por exemplo, um DHL mais alto, uma bilirrubina mais alta, indireta, mas a gente não é só entender que está morrendo antes, tem que entender por que a hemácia está morrendo antes, né? Você quer comentar um pouquinho das causas de anemia hemolítica, doutora? Então, no caso a anemia hemolítica, quando você tem a destruição dos glóbulos vermelhos. Precoce, né? E, né, antes desse período habitual. E isso pode ser por um defeito da própria hemácia, o indivíduo nasceu com isso. Então, a gente tem, por exemplo, são as hereditárias, então já tem quadro, a gente tem modelos como anemia falciforme, que é uma coisa importante no Brasil, né? É uma doença que a gente faz até a avaliação do teste do pezinho para avaliar quando o neném nasce, outras que são decorrentes de outras alterações na hemoglobina. Então, a depender da fase também que surge a anemia, você consegue pensar se isso é um defeito do aspecto e da composição do glóbulo vermelho já desde o início. Mas às vezes isso acontece a posteriori, depois, né? E aí você tem que investigar a causa. A causa mais comum é a produção de anticorpos contra esses glóbulos vermelhos que grudam na hemácia e quando ela vai passar no baço, que é o grande cemitério dos glóbulos vermelhos, ela morre antes. E esses anticorpos, às vezes, são produzidos, às vezes relacionados ao uso de medicamentos, isso pode acontecer, alguns tipos mesmo de antibióticos. Então, isso quando acontece subitamente, o indivíduo fica anêmico, ele pode ficar ictérico, amarelo, isso pode ser a destruição, que é aumento da bilirrubina. Então, às vezes, isso é decorrente de alguma coisa externa, né? Infecções também causam isso. Ou pode ser traumático também. Às vezes, os pacientes têm alterações, às vezes, já tive casos de anemia hemolítica causadas por doenças graves, como leptospirose e algumas outras doenças também nesses casos. Mas o que chama atenção, basicamente, é saber se isso é um processo mais crônico ou se isso é um processo mais agudo, né? Então, por exemplo, as pessoas que têm essa destruição de glóbulos vermelhos mais cronicamente, às vezes ela tem cálculo da vesícula, né? Às vezes o baço está um pouco inchado. Então, são pistas que a gente tem. E tem aqueles casos das crianças que nascem com não só anemia falciforme, mas com aspectos diferentes na hemácia, esferocitose, por exemplo. As talassemias. Então, é uma coisa... A quadro clínico é um pouco diferente, né? Talassemia, acho que é interessante falar um pouquinho, principalmente talassemia minor, né? Ela é muito frequente, acho que a gente... e ela confunde com deficiência de ferro, né? Por isso o hemato não fica tão preocupado com a minor, porque, né, então a talassemia que é mais comum ali na região do Mediterrâneo, então geralmente as famílias que têm a ascendência daquela região podem acontecer, e se a gente tem a alteração genética do pai e da mãe, ele pode ter a talassemia major, né, com manifestações mais graves, necessidade transfusional. Mas se herda apenas um gene, né, que seria a talassemia minor, o paciente pode ter uma anemia muito leve, né, ou às vezes nem tem anemia, e a gente só vê o VCM, né, mais baixo ali no hemograma, mas o que acontece? É encaminhado, né? Quem recebe acaba assustando. E às vezes é comum a paciente já chegar tomando ferro. Exato, porque o VCM baixo também acontece na falta de ferro. Então, quem vê o hemograma pode confundir com isso. E é muito comum o encaminhamento para o hemato, às vezes a pessoa fica angustiada, preocupada, a gente identifica com um exame a mais, né, que é a eletroforese de hemoglobina,
E a questão é mesmo explicar para a pessoa, né? Porque pro resto, ela nasceu com aquilo, então a hemoglobina talvez seja um pouquinho mais baixa, mas que isso não vai causar, na maior parte das vezes, nenhuma outra consequência para ele. Então é mais questão de orientação mesmo. E né? aconselhamento genético, né? Quando ela for casar. Exatamente, né? Importantíssimo. Para sei lá, Não ter juntar os dois genes, isso, né? Evitar isso aí, né? E eu acho que a outra causa, né, das anemias, que nem a Mariana já falou, né, de destruição, tudo, e tem a causa da fábrica da medula mesmo, né, que são alterações que ocorrem diretamente na medula óssea, né. Quer dizer, tem que o nutriente, tá tudo ok, mas a fábrica não está funcionando bem. Isso, exatamente, né. Então, a gente está entrando agora nesse tipo de anemia. Quer dizer assim, alguma coisa está acontecendo na fabricação, na medula óssea desses glóbulos vermelhos, né? E a gente vê isso mais, então, nos pacientes idosos, né? E eu acho que o carro-chefe, né? É as síndromes mielodispásicas. Sim, que é que você falou, né? Que não é normal um idoso ter anemia, então é também comum. O idoso pode ter falta de ferro, a gente acho que vai conversar até um pouquinho no próximo episódio sobre essas causas da anemia ferropriva, mas tem uma doença que chama síndrome mielodisplásica, que é uma alteração ali na fábrica da medula mesmo, que é uma falha no processo de produção de diversos componentes do sangue, mas acaba também tendo uma redução da hemoglobina. Então, a síndrome mielodisplásica, ela é mais comum com o envelhecer, então os pacientes mais idosos apresentam mais essa complicação, e se a gente não identifica nenhuma outra causa de anemia, principalmente se o paciente tiver outras alterações no hemograma, além da anemia, então um leucócito mais baixo, uma plaqueta mais baixa, quando olha a lâmina do hemograma, se a gente identificar que a célula já tem uma aparência um pouco diferente daquelas que elas deveriam ter, podem ser pistas que a gente deve avaliar, aí sim fazer o exame da medula óssea. Eu acho que aí você entrou num ponto que eu acho que deve ser a grande curiosidade da maioria das pessoas, né? Que é a pergunta de anemia causa leucemia, né? Que eu acho que essa é a maior preocupação, né? Então, voltando de novo, assim, a gente precisa lembrar que a anemia, na verdade, ela é uma manifestação de alguma coisa que está acontecendo, né? Então, na maioria das vezes, todas essas outras anemias que a gente conversou não está relacionado com o surgimento de leucemia, tá? A síndrome mielodisplásica é um pouquinho diferente, porque, na verdade, assim, não é que a anemia causa leucemia, né? Ela é a manifestação de uma doença que, por si, pode se tornar uma leucemia, que, no caso, seria o que a Mariana acabou de falar, que são as síndromes mielodisplásicas. Como se fosse a febre para infecção. A anemia é um reflexo de uma alteração nesse caso. Exato. A gente podia falar um pouquinho de duas situações que eu acho que é cada vez mais comum da anemia, como você mencionou. Pacientes que fizeram cirurgia de redução de estômago, redução de cirurgias bariátricas. Isso é uma coisa muito importante, que você modifica o local onde você faz a absorção do ferro. Então, muitas das pessoas que fazem essa cirurgia, também de paciente com obesidade, elas têm que ter um acompanhamento depois, porque não é só também ferro, mas outras vitaminas é importante repor nesses indivíduos. E uma outra situação também é na gravidez, né? A gravidez existe uma diluição também, os níveis que você fica mais preocupado acabam saindo, que você parece ter mais líquido, então, e a anemia a gente vê o componente do glóbulo vermelho dentro da parte líquida do sangue, e tem o crescimento do neném, né? Que está lá crescendo. E que pega da mãe, né? Pega da mãe. Então, assim, também precisa ter um cuidado nesses dois situações. Precisa de uma suplementação adequada, né? Mas acho que a gente pode falar isso, a gente já está, acho que no próximo episódio, que a gente vai falar um pouquinho do ácido fólico, né, da importância para o bebê também, a gente conversa mais profundamente sobre as gestantes, que é sobre as gestantes, que é super importante, né? Então, acho que a gente podia só dar um overview de tratamento, né? Que eu acho que vai depender muito da causa, né, do tipo de anemia. Então, se é carencial, a gente precisa repor. Se é hemolítica, a gente tem que tratar a causa dessa hemólise, né? Se é uma perda muito aguda, que você está com muitos sintomas, então tem casos que a gente precisa receber transfusão. A gente sempre tenta evitar, né? Principalmente nessas causas que são carenciais, que a gente sabe que vai resolver com a reposição, mas às vezes os sintomas são muito importantes, então é feito a transfusão. Que é uma forma mais rápida de corrigir, exato, né? E depois, dependendo das causas medulares, então a gente vai tratar o que está causando isso. Ou as doenças inflamatórias, que também pode estar relacionado com a anemia,
a gente vai tratar essas causas relacionadas. Só para não ficar a ideia que é só a síndrome mielodisplásica, várias doenças que a gente vem conversando na hemato, quando elas atrapalham a fábrica da medula, então a gente até conversou um pouco das leucemias, que o blasto da leucemia atrapalha a fábrica da medula e leva a plaqueta baixa, leucócito blasto e também a anemia. Tem uma doença que é o mieloma múltiplo, que também é uma outra célula doente, que é o plasmócito, mas pelo mesmo racional ele vai atrapalhar a fábrica e também é uma das causas de anemia, infecções, né? Às vezes a gente encontra agentes infecciosos na medula óssea também. Exatamente. Né? Atrapalhando ali, causando a alteração no microambiente, que acaba interferindo. E eu acho que a gente não pode deixar de falar, porque acaba sendo, a gente vai investigar tudo isso, né? Quando o paciente chega com anemia, obviamente não vai fazer medula em todo mundo, a gente tem, né, os critérios, já que a maior parte é nutricional, mas não é raro, é bem comum, principalmente no paciente internado, a anemia que a gente fala de doença crônica, né? Que é o paciente que tem outras doenças, principalmente doenças inflamatórias, tá internado na maioria das vezes há algum tempo, e aí a gente é chamado por anemia, e geralmente a gente fala que é uma causa multifatorial, mas entre elas está lá a doença crônica, mas o paciente também pode ter sido espoliado por tirar sangue, às vezes a disfunção renal, lembrando que a gente produz a eritropoetina, que é o estimulante da produção de glóbulos vermelhos no rim, então uma paciente com doença renal, paciente dialítico, diminui a produção desse hormônio e também pode ter anemia, né, por isso até que por falta de ferro, né, pela diálise, está espoliando, também, mas lúpus, essas doenças inflamatórias, né? É como se o organismo estivesse inflamado e ele não conseguisse trabalhar. Então, ele não consegue aproveitar nem os nutrientes e com a performance da medula fica prejudicada. Altera o metabolismo Agora, do ferro, a melhor lembrança do paciente em insuficiência renal crônica, porque ele não produz o hormônio que é o gás, que é o estimulante para a fábrica, é produzido no rim. Então, se você tem uma doença renal, esses pacientes vão ter geralmente anemia e tem maneiras de você contornar isso. Então, às vezes, um paciente que tem, a gente está ouvindo a gente, tá com anemia, meu Deus, será que eu tenho problema de um tumor ou um câncer? Não. Pode ser de uma coisa relativamente simples, com a falta de nutriente, até um sinal de uma coisa mais grave. Apenas uma história bem tirada, uma avaliação laboratorial pode nos dizer se a gente tem que se preocupar ou não. Mas é um sinal de que algo está acontecendo com aquele organismo. Então, também não deve menosprezar esse achado no exame, que é um exame relativamente simples, que é o hemograma. Com Exatamente. certeza, com certeza. Bom, eu acho que a gente está chegando ao fim desse episódio. Eu espero que os nossos ouvintes tenham gostado, que a gente tenha explicado algumas dúvidas, né, que geralmente aparecem. Não esqueçam de estar conosco no próximo episódio, que a gente vai se aprofundar um pouquinho nesses diferentes tipos de anemia que a gente conversou. Né? E se você ainda não conhece o Conexão Hemato, por favor, né, nos siga. Nós estamos em todas as redes sociais, nós estamos no Instagram, no YouTube, no LinkedIn, onde mais? Obviamente no YouTube, Spotify, onde mais? Acho que é tudo, né? Acho que é isso. Então, e deixem seus comentários, dúvidas que a gente tem lido para poder tentar responder aqui. Muito obrigada. Muito obrigada, gente. Obrigada, Até a próxima. Até. Tchau.